Os últimos anos foram marcados por uma série de ações de grupos feministas em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. As mulheres cada vez mais denunciam crimes de gênero, os feminicídios, e não se calam diante de abusos. As mulheres também conquistaram mais espaços na política e em lugares de destaque nas empresas. Contudo, as redes sociais permitiram vir à tona uma onda antifeminista com valores conservadores na pauta, que extrapolou os limites do ambiente virtual. Bom, para discutir o assunto, eu recebo hoje a ex-vereadora e atual deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, o filósofo e editor-chefe do Burke Instituto Conservador, Pedro Henrique Alves, e a cofundadora da Rede Feminista de Juristas, a Mariana Serrano. Bom, desde já eu agradeço a presença dos três convidados e faço a mesma pergunta para os três. Essa onda antifeminista se deve ao fato de os homens se sentirem ameaçados por cada vez mais as mulheres ocuparem espaço de destaque na sociedade? Vamos começar pela deputada. Oi, muito obrigada pela oportunidade, pelos colegas também pelo debate. É um tema que me interessa muito, eu acho que tem tomado conta da sociedade brasileira em todo o mundo. E eu acredito que a reação, na verdade, conservadora e antifeminista tem a ver justamente com o fortalecimento da luta das mulheres e o fato de não só nós estarmos chegando em lugares em que a gente não conseguia anteriormente, mas do nosso debate estar penetrando diferentes setores da sociedade. Hoje a gente vê meninas muito mais jovens debatendo sobre o feminismo, se reivindicando feministas. Por muitos anos, nós no movimento criticamos o fato da mídia tradicional não abordar o tema. Hoje isso é parte do noticiário, parte da programação na televisão, nas revistas impressas e jornais. E concretamente nós conquistamos alguns avanços legislativos, alguns direitos foram consolidados, ainda que a gente tenha muito mais o que avançar, por isso seguimos em luta. E eu acredito que existe sim uma reação conservadora, uma reação antifeminista. Não só pelo fato dos homens individualmente se sentirem atacados ou se sentirem perdendo os seus privilégios ou o direito de serem violentos, muitas vezes, como eles se consideram acostumados a isso, mas porque as mulheres elas também se colocam no centro das disputas políticas. Eu acho que esse papel está para além de uma questão comportamental, cultural ou moral. Significa o papel que as mulheres podem cumprir para o progresso, para o avanço da sociedade, para a transformação global, por justiça social, por questionar a lógica econômica, a lógica da política. E isso incomoda muita gente que está no poder, que está acostumado a mandar na sociedade e ver as mulheres como o setor mais subalterno, o mais prejudicado nessa lógica que eles criam. Então, acho que tem a ver, sim, com essa questão mais individual, mas acho que principalmente com uma lógica global, porque, afinal de contas, é um movimento coletivo, organizado, é um movimento, inclusive, internacional. Ano passado, no 8 de março, que é a data de luta das mulheres, não foi um movimento só no Brasil, ele foi organizado em conjunto com as mulheres dos Estados Unidos, da América Latina, de países na Europa. Então, essa força global sofre ataques e reações e desconfortos. Quer dizer, Mariana, você acha que os homens também não estão sabendo direito lidar com toda essa situação, não sabem como reagir, ou como se expressar diante dessa situação? Eu acho que existe um pouco, sim, dessa questão individual que permeia cada homem, envolvido nesse processo de transformação que o feminismo pretende e, como a Sâmia expôs super bem, tem alcançado, Mas eu acho que eu concordo muito com o que a Sâmia apontou no sentido da gente desfocar o debate do fulano de tal, então daquele indivíduo. Certamente que quando a gente pensa no desenvolvimento das pessoas, todo o ambiente ele vai contribuir para que elas tenham características. Então, é óbvio que os homens individualmente eles vão exercitar masculinidades que, por sua vez, a gente considera tóxicas ou prejudiciais para a gente, vão fazer um exercício arbitrário ou excessivo de violência, que não é à toa que existe, por exemplo, aí já falando do âmbito jurídico, uma Lei Maria da Penha, Não que ela não seja aplicável também, eventualmente, para uma mulher que seja violenta, mas a gente sabe que as estatísticas mostram que isso não acontece. Então, assim, o ponto é que existe uma cultura e existe uma hegemonia de dominação das relações de poder. Então, quando a gente fala de machismo e de feminismo, a gente está falando de uma concentração das relações de poder que está nas mãos de pessoas com características muito parecidas, que são os homens cisgênero, heterossexuais, brancos, que têm dinheiro. Quando a gente vai somando todas essas características, a gente vê quem que compõe e quem que ocupa os espaços de poder.
A gente não precisa nem ir longe, né? A gente pode olhar aqui mesmo. Como é que é a composição? Quantos vereadores e quantas vereadoras tem, né? Quantas pessoas homossexuais, quantas pessoas negras, quantas pessoas bissexuais, transexuais. Então, é muito mais nesse lugar o debate do que individualizar nas pessoas, porque essa individualização, ela acaba vindo como uma certa consequência dessa cultura e dessa criação que faz isso. E é óbvio que na vida individual de uma mulher que sofreu uma violência, óbvio que faz diferença essa abordagem individual, entende? Mas, quando a gente está falando aí de ocupar política e desses espaços, a gente tem que olhar de uma forma global isso, né? Eu acho que existe uma reação muito mais coletiva, num sentido de o poder nos está sendo tirado, do que uma falta de compreensão ou individual de cada pessoa, ou discordar individualmente em cada uma dessas pessoas que compõem o poder, do que é o feminismo, achar que as mulheres efetivamente não são iguais, achar que as mulheres efetivamente não devam ter o mesmo salário, não devam ocupar as mesmas posições. E eu acho que é importante, né, deixar claro a diferença entre o feminismo e o femismo. Né? Com certeza. Que ele sim, o feminismo é o contrário do machismo. Porque o machismo é assim, o machismo é mais ou menos como a sociedade vive, né? Que é uma sociedade que privilegia os homens nos espaços de poder, nos espaços individuais, né? Então, o machismo ele é o modus operandi que a gente já existe, que são os homens dominando as relações de poder e a sociedade por consequência, né? O Estado, a sociedade e tudo mais. E o feminismo, ele vem como um movimento para equilibrar a situação do homem e da mulher na sociedade. Então, ele visa o equilíbrio. Já o feminismo seria um movimento para que as mulheres tivessem vantagem sobre os homens. O que não é o que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui é igualar as situações. Quer que os homens e as mulheres sejam iguais, o que na prática hoje, infelizmente, não são. Tá certo. Vou passar a palavra, então, para Pedro Henrique, agora saber a sua opinião em relação aí a essa primeira pergunta que eu abri o programa. Bom, acho que são 3 os fatores que eu consigo pensar que geram isso que é chamado de antifeminismo. Eu estava falando aqui antes dos bastidores que eu não acredito que existe um antifeminismo. Existe uma crítica nascente na sociedade àquilo que o feminismo está se tornando. Então, eu creio que são 3 os aspectos que a gente pode levantar aqui para abordar. Primeiro, que as pautas femininas estão sendo ideologizadas por grupos políticos. E nem todas as mulheres, apesar de defender pautas femininas, querem se mancomunar-se com partidos ou com posições políticas. Então, entenda, existem as causas femininas justas, ninguém aqui está aqui para negar que não existe machismo, por exemplo, claro que existe machismo. Ninguém está aqui negando aqui que existe violência contra a mulher, claro que existe violência contra a mulher. Seria hipócrita um homem dizer que nunca conheceu um caso onde uma mulher sofreu algum tipo de violência. O que eu estou dizendo é que estão pegando essas pautas justas, muito bem determinadas no meio político, e transformando eles meramente políticos. Então, não é mais uma luta pela mulher, estão se tornando uma luta pela ideologia. Então, vou dar um exemplo aqui, clássico. Eu não sei se há 2 ou 3 anos atrás houve o caso do Zé de Abreu, da Globo, que cuspiu no rosto de uma mulher. Grande parte do movimento feminista não se deu o trabalho de defender aquela mulher agredida. Ainda que ela fosse uma mulher direitista, que tivesse até mesmo, de alguma maneira, ofendido ele naquele momento, porque a gente vive dentro daquele discurso de que não importa o que a mulher fez, ela não merece tomar o tapa de um homem. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? Não, uma agressão verbal não justifica uma cusparada na cara de ninguém, seja de homem ou de mulher, né? Então não houve um movimento contrário. Quando o Lula, por exemplo, disse a questão das mulheres do grelo duro, não houve uma contraposição como se fosse, por exemplo, um homem de direita falando uma coisa dessa. Então, o que essas mulheres começam a ver através dessas atitudes? Que não se trata mais da causa, se trata da política que está por trás da causa. Então, não é à toa, por exemplo, que eu não vou arriscar a estatística que está conversando com a Sami, que a gente fez humanos justamente para nos fazer conta, né? Mas grande parte do movimento feminista, ou se não quase todo, é de esquerda. E hoje seria quase impossível, hoje, por exemplo, você ir num congresso feminista, uma mulher, uma plaquinha dizendo assim, sou feminista, mas não sou socialista.
que ela seria rechaçada. O outro ponto que eu acho que aqui que é bom abordar é que nós vivemos, desde a Revolução Industrial, uma sociedade capitalista. Eu acho que, concordantes ou não com o feminismo, todo mundo aqui concorda com isso, porque é o movimento de mercado que gere o mundo hoje. E o movimento capitalista, tanto para socialistas quanto para os próprios capitalistas, é um movimento que tenta ser meritocrático. Então eu não vislumbro na minha cabeça ainda que eu acredito que existam, porque o mundo é amplo demais para a gente dizer que as coisas não existam, claro que existam. Eu não acredito que uma mulher é preterida se ela tem as mesmas capacidades e a mesma capacidade e inteligência para exercer a mesma função que um adversário homem dela tem, por exemplo. Vamos supor que tá eu e aqui a Samia disputando um cargo de engenharia. Se eu e a Samia temos exatas capacidades intelectuais e de exercer a função, eu não vejo como isso pode ser um pretérito se ele me escolher, por exemplo, que nós temos a exata quantidade de conhecimento para exercer a função. E se ela for mais capacitada que eu ainda, eu não acredito que o capitalista vai escolhê-la, porque isso seria me escolher por ser homem em detrimento dela, porque isso seria uma perda para a sua própria empresa, e o capitalismo gira em torno de lucro. Então eu não vejo, eu acredito que possa existir de fato homens que chegam a esse nível, eu não vou discordar disso. Existem, eu acredito que exista. Mas eu não acredito que seja da forma como é colocado na sociedade. Que exista diferenças salariais, isso deve ser discutido no âmbito maior, e talvez a senhorita como advogada possa explicar melhor, porque então não está sendo colocada a legislação, não está sendo colocada em jogo. A gente está fazendo uma coisa a par da legislação. Aí nós temos um problema estrutural e jurídico da sociedade. Aí nós temos que realmente colocar as cartas na mesa e tentar achar um meio termo. Né? Como que vocês veem essas questões, inclusive essa questão, né? E inclusive quais são as principais pautas, né, em relação ao feminismo? Bom, primeiro que eu discordo da abordagem que ele faz, da leitura que ele faz sobre o movimento feminista. Não é verdade que o movimento se cala diante da violência que acontece, às vezes, por atores da esquerda. Eu posso falar de mim mesma, por exemplo. Nesses 2 episódios, me pronunciei. Eu conheço muitas outras mulheres que também o fizeram. E o movimento, ele diz respeito à luta pelos direitos das mulheres, e isso é indissociado da política. O movimento feminista é essencialmente um movimento político, justamente por questionar a lógica de desenvolvimento, de funcionamento da sociedade, as desigualdades de oportunidade, desigualdades inclusive da forma de respeito, de relação entre homens e mulheres, etc. Eu acho que é natural, de certa forma, que talvez a expressão mais pública do feminismo seja a do movimento de esquerda. Até porque as primeiras conquistas, inclusive do ponto de vista histórico, que as mulheres tiveram mais concretas, tem a ver tanto com uma onda pelo direito ao voto, seja, né, que aconteceu nos países da Europa, mas concretamente foi com a Revolução Russa, em 1917, que as mulheres tiveram pela primeira vez na história o direito ao divórcio, a creche, as primeiras legislações com relação aos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, como o direito ao aborto, etc. Tantos outros temas, a entrar na esfera pública tanto quanto os homens. Foi uma luta que as mulheres de esquerda, as mulheres socialistas, travaram em primeiro lugar. Então é parte da nossa militância, para quem é de esquerda, enfim, eu que sou militante do PSOL, ter isso como parte, na verdade, das discussões que eu faço sobre um outro modelo de sociedade. Para mim, o tema do feminismo tem a ver também com outro modelo político e social que eu acho justo que seja implementado. E para hoje, essas pautas também são atualizadas, elas fazem sentido. É engraçado perceber que em 1917, veja só, as mulheres lutavam pelo direito às creches. Hoje isso ainda é uma luta nossa, porque só aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, são mais de 100 mil crianças que não têm vagas nas creches. Isso significa essencialmente 100 mil mulheres, porque é sobre as mulheres que recai essa responsabilidade, que não conseguem trabalhar ou que tem que se desdobrar. Ou então, por exemplo, a luta contra a violência contra as mulheres, em todos os aspectos. A violência física, a violência sexual, a violência psicológica, material, violência moral. Outro tema é a igualdade salarial para homens e mulheres. Hoje as mulheres ganham cerca de 30% a menos que os homens. Se for uma mulher negra, ela pode ganhar até 60% a menos que os homens. Então, também já entrando nesse debate. Tá bem, as mulheres são tão capacitadas contra os homens. Ou senão, o que explica que as mulheres ganham 30% a menos que os homens? Vamos retomar essa questão no próximo bloco. A gente precisa fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.